Olá, vestibulando! Iniciamos então a aula de língua portuguesa. O tema de hoje é a concordância verbal. Vamos estudar alguns casos que aparecem mais no vestibular que tratam sobre o tema. Vamos iniciar então? Então, o que é a concordância verbal? A concordância verbal é uma relação que o próprio verbo tem dentro da oração. Qual é a relação que ele tem com o pronome pessoal? Então, você vai determinar se é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, qual é o pronome pessoal que vai conjugar esse verbo? E qual que é a relação de número? Se ele vai estar no plural ou no singular. Qual é a quantidade de pessoas que devem conjugar esse verbo? Então, alguns casos específicos foram aqui selecionados para que você conheça e saiba aplicá-los na sua proposta de redação, que ela certamente vai aparecer no seu vestibular, e também na hora de analisar um texto ou analisar a própria concordância verbal adequada na norma culta. Vamos dar uma olhadinha então no primeiro tópico. A maior parte de, uma porção de, mais o nome no plural. Nesse caso, você pode colocar o verbo tanto no singular quanto no plural. Imagine a seguinte frase: a maioria dos jovens participou ou participaram da festa. Os dois casos estão corretos. Você pode tanto dizer que a maioria participou como participaram. Mas se você tiver que escolher qual das duas formas você quer colocar, coloque no singular. A maioria dos jovens participou da festa. Vai ficar melhor, é o que normalmente se utiliza nos grandes jornais de circulação, então procure utilizar essa forma também. Isso não quer dizer que a outra forma, a maioria dos jovens participaram, não quer dizer que essa forma não esteja correta. Ela também está correta, também é plausível de você acertar. Se tiver que escolher entre uma e outra, utilize a primeira forma, a maioria participou daquela situação, daquela festa. Veja então essa outra situação. Se você tiver alguma oração que tenha cerca de, mais de, menos de ou perto de, vamos ver como é que cada uma delas deve ficar. Primeiro exemplo. Cerca de 20 corpos foram resgatados dos escombros. Nesse caso, cerca de, eu tenho que colocar obrigatoriamente no plural, porque são cerca de 20 corpos. Não posso concordar com o cerca de. Eu tenho que concordar com a quantidade de corpos que foram resgatados. Então, cerca de 20 corpos foram resgatados. Esse verbo está no plural. Se eu tenho, por exemplo, perto de 500 pessoas compareceram à reunião. Perto de. Eu tenho a palavra perto de, você poderia pensar que compareceu. Mas não, eu tenho que ver com a quantidade de pessoas. Se são 500 pessoas é plural, porque é mais do que um. Então, eu tenho que concordar com esses 500 pessoas e dizer, perto de 500 pessoas compareceram à reunião. Olha a quantidade de gente que tinha nessa reunião. 500 pessoas numa reunião, olha, tem que ter uma super mesa de reunião, certo? Veja lá um outro exemplo. Mais de um atleta estabeleceu um novo recorde. Você pode também falar recorde. Alguns gramáticos pedem que você fale recorde. Não tem necessidade, né? É um estrangeirismo, você pode falar recorde também. Então veja lá. Se eu digo que é mais de um atleta, não é um atleta só. Mas eu estou colocando, não interessa que é o mais de, interessa que eu coloquei um nome no singular. Então eu digo que mais de um atleta estabeleceu um recorde. Não foi só um atleta mais do que um, pode ter sido dois. Mas um eu estou dizendo que estabeleceu o recorde, certo? Eu tenho mais do que um que também estabeleceu o recorde. Aí eu coloco o verbo no singular, estabeleceu e não estabeleceram. Mais de um casal, mais de uma família já perderam as esperanças. Eu tenho aí uma função de gradatividade. Quer dizer, é gradativo, é mais de uma família, é mais de um casal. Aí eu tenho que colocar no plural, porque é gradativo, eu não estou falando de uma família só. Aquele caso que era mais de um atleta, eu só estava falando do atleta. Nesse caso eu digo que é mais de uma família, mais do que um casal, perderam as esperanças. Mais de um deputado se ofenderam em plenário. Eu não tenho só um deputado que ofendeu o outro, mas eles se ofenderam. Um brigou com o outro. Então eu tenho que colocar no plural. Ele não se ofendeu, eles se ofenderam. É recíproco, um ofendeu o outro. Obrigatoriamente, nesse tipo de caso, tem que estar no plural. Vamos dar uma olhadinha então num outro tópico. Sujeito representado pelo pronome relativo que. Sempre fomos nós que decidimos tudo. Veja que ali eu estou introduzindo um sujeito pelo pronome relativo que. Sempre fomos nós que. O nós é o sujeito da oração. Ele está sendo introduzido pelo pronome relativo que.
Por essa razão, eu tenho que concordar com esse sujeito. Porque a regra geral da concordância verbal é que você concorda com o sujeito da oração. Nesse caso, o sujeito da oração é nós. Então, nós decidimos tudo, o verbo é no plural. Não é nós decidiu tudo. Nós decidimos tudo. Veja outro exemplo. Foram os guardas que provocaram toda a confusão. Veja qual que é o sujeito dessa oração. São os guardas, porque foram os guardas que provocaram toda a confusão. Então, nesse caso, o verbo tem que concordar com guardas. Guardas é plural, então o verbo passa a ser provocaram. Né? Então, não existe uma outra situação, tem que ser os guardas provocaram. Tem que ser no plural, porque o sujeito dessa oração está no plural. Então, sempre que você tiver um sujeito introduzido pela partícula do pronome relativo que, você tem que concordar com o sujeito dessa oração. Nesse caso, foram os guardas, né? Então, se são os guardas, está no plural, o verbo também vai para o plural. Se você tiver uma situação em que o sujeito for representado pelo pronome quem, então, se fosse no caso anterior, que ele era representado pelo pronome que, a frase poderia ser assim: não somos nós que mandamos aqui. Porque o que pede que o sujeito da oração é que concorde. Então, somos nós é o que, a partícula é que, temos que concordar com esse que. Por conta do que, o verbo passa a ficar no plural, porque nós é plural, mandamos tem que ser plural. Correto? Se você tiver uma seguinte situação, não somos nós, no lugar do que, você coloca quem. Não somos nós quem mandamos aqui? Não. Quando você tiver a partícula quem introduzindo o sujeito, então nós, a partícula é quem. O verbo vai para o singular. Então, não somos nós quem manda aqui. Quem manda aqui? Não somos nós. Invertendo, você consegue perceber de uma forma mais simples. Quem manda aqui? Não somos nós. Na sua casa deve ser a sua mãe que manda, né? Não somos nós, então, que mandamos. Então, quem, você sempre introduz no singular o verbo. Ok? Qual de nós, qual de vós, algum de nós ou algum de vós? Veja o exemplo. Qual de nós fará o trabalho? Então, se eu tenho um qual de nós, quer dizer que é apenas uma pessoa que fará esse trabalho. Qual de nós fará esse trabalho? Então, o verbo no singular, porque eu estou dizendo que apenas uma pessoa fará esse trabalho. Nenhum dentre vós seria capaz de vencê-lo. Entre toda uma equipe de pessoas, uma pessoa, seria capaz de vencê-lo, no singular. Por quê? Porque é uma pessoa que venceria. Então, quer dizer, eu digo de toda uma equipe, nenhuma pessoa, não se esqueça que esse nenhum significa nem uma pessoa, nenhuma única pessoa, então o verbo tem que ser obrigatoriamente no singular. Nenhum dentre vós seria capaz de vencê-lo. Ok? Quais de nós, alguns dentre vós. Se em algum caso você tiver uma situação como quais de nós, significa que é mais do que uma pessoa. Veja o exemplo. Quantos de nós resolveriam o exercício? Eu não estou dizendo que uma pessoa só, entre todos nós, vai resolver. Eu quero saber quantos. É no plural. Então você tem que reparar dentro da frase quem é o sujeito da oração. Quantos de nós? Eu estou querendo dizer que é mais do que uma pessoa. Então, quantos de nós resolveriam o exercício? Veja outro exemplo. Quantos de nós resolveríamos o exercício? Você pode perceber que mesmo o verbo modificando o seu tempo verbal, quer dizer, ele ficou no subjuntivo, quantos de nós resolveríamos o exercício? Quer dizer, é uma coisa hipotética, será que alguém resolveria esse exercício ou não? Mesmo assim, eu mantenho esse verbo no plural, porque eu quero saber quantos. Pode ser que seja um só, mas não interessa qual é a resposta, interessa qual é a pergunta que eu estou fazendo. Quantos de nós? Pode ser que seja um, mas provavelmente mais do que um dentre nós, deve ser uma coleção de pessoas. Então, analise a frase. Analise bem a frase, descubra quem é o sujeito e tente fazer um raciocínio lógico em cima dela. Qual é a lógica dessa frase? O que a pessoa está querendo com essa frase? Qual é o contexto em que ela está inserida? Sujeito representado por nome próprio no plural. Veja o seguinte exemplo. Ilhéus localiza-se no litoral da Bahia. Ilhéus, olhando para essa palavra, ela está no plural. Mas, embora ela esteja no plural, Ilhéus, né? Vou colocar sempre o verbo no singular, porque eu não tenho
um artigo junto com Ilhéus. Se eu tivesse um artigo, como no seguinte exemplo: os Estados Unidos desrespeitam a vontade dos povos. Eu não estou dizendo só Estados Unidos, estou dizendo os Estados Unidos. Eu tenho um artigo antes dos Estados Unidos. Aí sim, o meu verbo vai para o plural. Vamos ver os verbos indicativos de horas. Deram 3 horas no relógio da matriz. Ou você poderia ter o seguinte exemplo: deu 3 horas o relógio da matriz. Qual a diferença das duas situações? Dá uma olhadinha na frase. Deram 3 horas no relógio. O relógio não é o sujeito da ação. Foi nele, ele que sofreu, foi nele que deram-se as horas. Quem é sujeito dessa oração são as próprias horas. Então, eu coloco o verbo no plural, porque as horas estão no plural. Quando eu digo, deu 3 horas o relógio, o sujeito da oração passou a ser o relógio. Então, o verbo tem que ficar no singular, porque o relógio é um só. Então, cuidado, identifique, não tem uma regra só. Identifique quem é o sujeito, procure esse sujeito, veja se ele está no singular, no plural, e aí sim, flexione o verbo. Um dos que ou uma das que. É uma outra situação que você pode encontrar também. Veja o exemplo. O treinador foi um dos que não faltaram. Então veja, esse treinador não faltou sozinho. Várias pessoas faltaram no mesmo dia junto com ele. Então, o sentido que eu quero dar para essa frase deverá colocar o verbo no plural. Então, o treinador foi um dos que não faltaram. Vários, então, não faltaram, ele foi um daqueles que não faltaram. Ou eu poderia dizer, o treinador foi um dos que não faltou. Então, eu estou colocando foco no treinador. O treinador foi um daqueles que não faltou, dentre aqueles que provavelmente faltaram, aqueles que não faltaram. O foco é outro. Eu tenho provavelmente uma quantidade bem menor de pessoas que faltou, e ele foi um dos que não faltou. O foco ficou no treinador. As duas frases estão corretas. Qual das duas você vai escolher? Depende do contexto que está inserida essa oração. Nunca se esqueça disso. Uma frase, para ter um sentido ou outro, para você fazer qualquer tipo de análise, vai depender em que contexto ela está inserida. Se o vestibular te cobrar uma frase isolada, o que é muito raro, aí sim, ou você procura o contexto dela, ou você procura pela lógica. Pela lógica do que você tem de opções, pela lógica do que é solicitado. Verbo parecer mais o infinitivo de outro verbo. Você sempre tem que marcar o plural em algum dos verbos. Então, se você tem 2 verbos, você tem um período composto com um verbo composto, então você precisa marcar o plural em algum deles, se precisar marcar o plural. Então, veja o exemplo. As estrelas parecem brilhar mais. É uma frase que você costuma encontrar perfeitamente. Mas eu posso também dizer, as estrelas parecem brilharem mais. Esquisito, né? Você não está acostumado com essa forma. Não é uma forma errada, porque você tem que marcar ou no parece ou no brilhar. Ou elas parecem brilhar ou elas parecem brilharem. Estranho. Qual que você deve escolher? Eu diria para você escolher a primeira opção. Parecem brilhar mais. A frase fica muito mais comum, é aquilo que você mais utiliza, aquilo que você mais encontra nos textos. Sujeito composto posicionado antes do verbo. Você tem o caso de você ter um sujeito composto e o verbo na sequência. Veja o exemplo. As árvores e os campos brilhavam ao sol. Veja, o sujeito composto dizer as árvores e os campos é a mesma coisa que dizer eles. Se você precisasse substituir por um pronome pessoal, seria eles. Como é que eu conjugo eles? Eles brilhavam ao sol. Então eu coloco no plural porque esse sujeito composto faz o plural. Veja outra situação. O heroísmo e a coragem faz ou fazem dele um homem incomum. Então você vê que nessa frase, o heroísmo e a coragem, como sinônimos, você pode substituir por uma palavra só, que poderia ser só o heroísmo ou só a coragem, e colocar o verbo no singular. Isso não impede que o verbo fique no plural, também pode. O heroísmo e a coragem fazem dele um homem incomum. Mas, nesse caso, você pode colocar o verbo no singular que não está errado. E funciona muito bem. Outra situação. Um olhar, um sorriso, um carinho. Acalma ou acalmam a criança. Quando eu enumero uma série de situações, um sorriso, um carinho, acalma ou acalmam a criança. As duas situações. Dê preferência pro acalma.
Porque eu estou listando várias situações. Um sorriso, um carinho, acalma a criança. As joias, as roupas, as cobertas. Tudo sumiu. Nesse caso, tudo sumiu, tudo não dá uma situação de resumo? Você não tem a ideia de que ele resume? Foram as joias, foram as roupas, foi o carro, a casa, tudo sumiu. A casa sumir fica estranhíssimo, né? Mas de repente vai que, né? Você chega lá, não tem mais casa, a casa sumiu. Então nessa situação, tudo sumiu, eu estou dizendo que tudo mesmo. Eu estou resumindo tudo aquilo que eu listei, diferente do exemplo anterior. Aqui eu listo tudo e digo, tudo sumiu. Quando eu digo que um sorriso, um afeto, um carinho acalmam a criança, é diferente, porque eu estou listando e depois eu coloco ele acalma ou acalma. Qualquer uma das duas opções está correta. Nesse caso, não. Eu estou dizendo que as joias, o carro, o dinheiro, a casa, tudo sumiu. Veio um OVNI e levou tudo. Então, tudo sumiu. Nesse caso, você coloca no singular o verbo, porque eu estou dizendo que tudo. Quem está conjugando o verbo é o tudo. Não é as joias, a casa, o carro. É simplesmente o tudo. Então, tudo sumiu. No singular. Sujeito composto posicionado depois do verbo. Nessa situação, é bom você dar uma olhadinha nesse exemplo. Sumiram o policial e seu auxiliar. Eu quero dizer que foi o policial que sumiu, e seu auxiliar também sumiu. Eu quero dizer que o policial, quem é o sujeito da oração? É só o policial ou é o policial e seu auxiliar? Veja outro exemplo. Sumiu o policial e seu auxiliar. Ou sumiram o policial e seu auxiliar. As duas frases estão corretas. Depende de quem sumiu e quem é o sujeito da minha oração. Eu estou dando ênfase para o policial, que está acompanhado do seu auxiliar, ou os dois sumiram juntos, policial e seu auxiliar. Então é preciso você perceber qual o sentido que você quer dar para essa frase, porque as duas estão corretas, tanto sumiu quanto sumiram. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Dá uma olhadinha lá. Eu, mais tu, mais eles. Eu, mais tu, mais eles, quer dizer, sou eu, é você e tem mais alguém conosco. Então somos nós. O que você faz? Conjuga o verbo para nós. Então cuidado, se você encontrar uma situação assim, numa oração, num texto, cuidado, simplesmente substitua aquelas pessoas gramaticais por uma só. Eu, tu, ele. Bom, eu, tu, ele, somos nós. Eu estou incluindo você, eu estou me incluindo e tem mais do que uma pessoa. Então, somos nós. O verbo sempre vai flexionar para o nós. A flexão do verbo vai ser totalmente voltada para o nós. Eu e mais tu. Eu e você, no caso. Então, somos nós também. Primeira pessoa do plural, nós. Se sou eu e é eles, mesma coisa. Você não está incluído, tudo bem. Mas eu estou te contando alguma coisa. Então, somos nós que estamos participando dessa situação. Se eu não me incluo nessa situação, é tu e é ele, são vocês ou vós. Aí de acordo com um pronome pessoal que você vai utilizar. Se você vai ser mais contemporâneo, dizer vocês, ou se você vai dizer nós. Os dois são aceitos pela gramática, pela norma culta. Ok? Veja o exemplo. Tu, eu e ela iremos ao jogo. Não é a mesma coisa que dizer nós iremos ao jogo? É exatamente a mesma coisa. Tu, eu e ela. Pode encontrar frases assim. É possível você encontrar alguma frase desse nível dentro da tua prova do vestibular. Citando um trecho de alguma obra literária, você pode encontrar isso. Tu e teus amigos ireis ao jogo. Por que ireis ao jogo? Porque tu e teus amigos são vós. Então, ireis ao jogo. Poderia ser vocês? Claro que poderia. E aí não seria ireis, seria irão. Mudaria totalmente a conjugação desse verbo. Tu e teus amigos irão ao jogo. Núcleos unidos por ou nem. Veja a frase. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Veja que tanto Drummond quanto Bandeira representam essa essência. Os dois são representantes da poesia brasileira. Eu não preciso excluir um nem outro. Então, se os dois são representantes, tanto Drummond quanto Bandeira representam, se os dois representam, tem que ser o verbo no plural. São ambos que representam a poesia brasileira. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta.
aí já ficou diferente. Quando eu uso nem, eu estou excluindo as possibilidades. Nenhum, nem o outro. Então, eu também coloco o verbo no plural, porque nem o professor, nem o aluno acertaram. Eu excluo os dois do acerto àquela questão. Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Você não tem como ter duas sedes da próxima Olimpíada ao mesmo tempo. Então, ou Roma ou Buenos Aires. Eu não estou utilizando ou, mas dá para entender que uma das duas é que será a sede das próximas Olimpíadas. Isso não é verdade, tá, gente? Não se sabe. Não é Roma ou Buenos Aires. Alguma das duas será a sede. Então tem que ser no singular. É uma delas só que será a sede das Olimpíadas. Um e outro, nenhum, nem outro. Se você tiver uma frase assim, nenhum, nem outro teria condições de voltar. Quando eu tenho nem e nem, eu estou excluindo as possibilidades. Então o verbo vai para o singular. Nenhum nem outro teria condições de voltar. Ou nenhum nem outro teriam condições de voltar. E se o exemplo fosse, dentre os dois, um e outro teriam condições de voltar. Os dois teriam condições de voltar. Então o verbo tem que ir para o plural, obrigatoriamente. Então presta atenção em quem é o sujeito da oração. Se ele está no plural, faça ele ficar o verbo no plural também. Núcleos unidos por com. Então, se o teu núcleo estiver unido por com, pela palavra com, preste atenção no sentido que você quer dar para a frase, ou no sentido que aquela frase que você está interpretando tem. Veja o exemplo. O pai com o filho montaram o brinquedo. Não foi só o pai que montou o brinquedo. O filho estava junto, então eles montaram o brinquedo juntos. Imagine um pai montando junto com o filho. Cada um coloca uma pecinha. Então o verbo vai para o plural, porque os dois montaram. Então o pai com o filho, eu estou só somando um no outro e os dois estão montando o brinquedo. Se eu disser assim, o professor com o aluno planejaram o trabalho. Quer dizer que os dois se sentaram e planejaram juntos o trabalho. O que nós vamos fazer? E começaram a pensar em como que vão fazer o trabalho juntos, trocando ideias. Os dois é que fizeram o planejamento desse trabalho. Podemos ter um outro sentido para essas duas frases. O pai com o filho montou o brinquedo. O pai montava o brinquedo e o filho apenas estava próximo, estava junto. Mas quem montava mesmo o brinquedo era o pai. Então, o verbo fica no singular para concordar com o pai. É o pai com o filho, com a companhia do filho, é que montava o brinquedo. O professor com o aluno planejou o trabalho. O professor é quem planejou o trabalho. O aluno estava fazendo companhia ao professor, mas era o professor quem planejava, por isso o verbo no singular. Veja que tudo depende do sentido que você quer dar para essa frase. Ela pode ter sentidos diferentes de acordo com o contexto em que ela está inserida. Verbo mais pronome apassivador se. Quando eu tenho um pronome apassivador, quer dizer que eu estou transformando uma oração em voz passiva. Veja o exemplo. Divulgaram-se os resultados. Como é que eu faço para ver qual é a voz ativa? Eu inverto. Quem que vai ser então o sujeito? Os resultados. Os resultados foram divulgados. Se nessa oração, na voz ativa, que é aquela que a gente não tem dúvida, normalmente consegue descobrir qual é o verbo, como que ele é conjugado, em que pessoa ele é conjugado, se é plural, se é singular, então eu já sei que na voz passiva não pode ser diferente. Se o verbo na voz ativa está no plural, por que no singular eu vou deixar ele diferente? Eu vou modificar isso. É bem comum você encontrar isso em placas. Aluga-se casas. Vamos colocar isso na voz ativa? Casas são alugadas. Então, se é alugadas, transforma isso na voz passiva, alugam-se casas. E não aluga-se casas. Porque são as casas que são alugadas. Não é a pessoa que está alugando. São as casas. O sujeito da oração são as casas. Então, coloca no plural também. Alugam-se casas. Não se recuperou o documento perdido. Nesse exemplo, você também pode fazer a inversão. O documento perdido não foi recuperado. Aí eu vejo que o verbo ficou no singular. Ele não foi recuperado.
Se ele foi perdido, ele não foi recuperado, todinha a frase no singular. Claro que quando a frase na voz passiva está no singular, é muito mais fácil, você sabe que toda ela também vai ser no singular. Os casos de singular não representam muito problema. O problema é quando você encontra alguma situação em que poderá ser no plural. Aí inverta, coloca na voz ativa, você descobre o verbo sendo plural ou no singular e aí sim passa novamente para a voz passiva ou marca lá um xizinho na opção correta. Sujeito mais verbo ser mais predicativo. Veja o exemplo. A velhice seria apenas recordações ou a velhice seriam apenas recordações. A regra geral era qual? Você concorda com o sujeito. Na frase a velhice seria apenas recordações, quem é o sujeito da frase? É a velhice. Se eu modificar a frase para a velhice seriam apenas recordações, isso não significa que a velhice tenha deixado de ser o sujeito da oração. Mas o verbo ser pode, de vez em quando, concordar com o predicativo. Então, a velhice seriam recordações. O seriam está concordando com o quê? Com as recordações. O verbo ser é o único que pode apresentar esse tipo de peculiaridade. Mas você agora está atento, né? Já sabe como é que funciona o verbo ser. Veja outra situação que o verbo ser também pode ser diferente. O filho doente era as preocupações da mãe. Poxa, mas preocupações não está no plural? Eu não deveria casar com essas preocupações? Mas como eu estou tratando de pessoa, filho, é ser humano, é gente, então eu tenho que concordar com ele. Então o filho é que era as preocupações da mãe. Eu devo deixar no singular, nesse caso, o verbo. Veja outra situação. Os netos formados seriam a sua grande vitória na vida. Repare que os netos formados seriam a grande vitória. Mas a grande vitória não é uma coisa só, no singular, a grande vitória? Sim, mas estou falando de pessoas, são os netos. Sendo eles sujeito ou predicativo, qualquer um dos dois casos, o verbo tem que concordar com as pessoas que estiverem inseridas na oração. Então, seriam sua grande vitória. Tem que ser no plural o verbo nesse caso. Cuidado então com o verbo ser, porque ele pode concordar tanto no plural quanto no singular, e as duas formas estarem válidas, ou, nesse caso, que ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo, se essas pessoas forem pessoas mesmo, seres humanos, eu concordo com elas. Quando há um pronome pessoal, o verbo ser vai concordar sempre com esse pronome. Veja o exemplo. O responsável sou eu. Tem ali o eu, que é um pronome pessoal. Por essa razão, eu concordo sempre com esse eu, com esse pronome pessoal. Eu sou. Então a frase fica: o responsável sou eu. Vocês, a partir de hoje, serão o motivo de nossos esforços. Vocês é um pronome pessoal. Então, por mais que seja o motivo seja uma coisa só, eu tenho que colocar no plural, porque eu tenho o vocês ali, o pronome pessoal. Então, vocês serão o motivo dos nossos esforços. Perceba que esses casos valem para o verbo ser. Para os demais verbos isso não vale. Mas para o verbo ser existem essas flexões diferentes. Vamos dar uma olhadinha num outro tópico. As expressões é muito, é pouco, é demais, ou qualquer outra expressão que indique quantidade, você deve colocar o verbo sempre no singular. Veja o exemplo. 2 séculos seria pouco para esquecermos isso. Então, eu estou dizendo 2 séculos, é uma quantidade de tempo. 2 séculos seria no singular. Indicou quantidade, o verbo ser deve ficar no singular. Dá uma olhadinha no outro exemplo. 5 quilos é muito. As meninas concordam comigo. 5 quilos é muito. Para nós, meninas, né? É muito 5 quilos. Então, é no singular. Você não fala 5 quilos são muito, porque 5 é mais do que 1, então deveria estar no plural. Não. Expressou quantidade, você deve, de qualquer forma, colocar o verbo ser no singular. Então, 5 quilos é muito. 2 anos é pouco. Sempre no singular. Na indicação de horas, datas e distâncias. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Daqui a Brasília são 900 quilômetros. Na frase, daqui a Brasília são 900 quilômetros, você não tem um sujeito nessa oração. Essas orações que não têm sujeito, você concorda com o predicativo.
Então, o predicativo nesse caso são os 900 quilômetros. Então, eu coloco o verbo no plural, porque 900 é mais do que 1, é plural, são 900 quilômetros. Veja outro exemplo. Já são 6 horas. Eu tenho que concordar com o predicativo, porque eu não tenho um sujeito para essa oração. É uma oração sem sujeito, são 6 horas. Mas quem é o sujeito não se sabe. Então, eu tenho que colocar o verbo no plural. São 6 horas. Nada de já é 6 horas, por favor. Já são 6 horas. Eu concordo com o número ali 6. Outro exemplo. Devem ser 2:30. Não tenho também um sujeito, o verbo no plural. Porque 2 é plural, é mais do que uma, é plural, então devem ser 2:30 no plural. Se eu te disser hoje é 2 de abril ou hoje são 2 de abril, qual das duas está correta? Você sabe me dizer? Na verdade, depende do que você quer dizer com essa oração. Se eu quiser dizer que hoje é dia 2 de abril, eu posso dizer hoje, excluir, eliminar, esconder o dia, onde eu quiser eu escondo esse dia, e dizer hoje é dia 2 de abril. Porque existe um dia, então ficar hoje é 2 de abril. Existe um dia ali que está implícito. Eu posso também dizer hoje são 2 de abril. Estou concordando com o quê? Com o número 2. 2 é mais do que 1, então ele é plural. Então hoje são 2 de abril. As duas frases estão corretas. Você não tem que escolher entre uma ou outra. As duas estão corretas, você pode escrever qualquer uma das duas. Pode ficar tranquilo. Concordância dos verbos haver e fazer. Veja então um exemplo. Não havia alunos na escola. Esse verbo haver está dando um sentido de impessoalidade. Como é que eu sei? Substitua o verbo haver pelo verbo existir. Não existia alunos na escola. Se esse verbo existir for corretíssimo na frase, não modificar o sentido dessa frase, então esse verbo haver tem que ficar no singular, porque ele está dando a impessoalidade para o sujeito dessa oração. Eu não sei quem é o sujeito da oração. Não havia alunos na escola. Não existe um sujeito para ela, ele é impessoal. Não existe uma pessoa propriamente dita para essa frase. Por isso o verbo haver, sempre que puder ser substituído pelo verbo existir, você transforma ele num verbo no singular, sempre no singular. Veja outro exemplo. Já houve muitas guerras no passado. Apesar de se ter muitas guerras e guerras estar no plural, eu posso substituir aquele houve por existiu. Eu posso substituir pelo verbo existir. Então, por isso, eu posso dizer que esse verbo tem que ficar no singular. Então, já houve muitas guerras. Apesar das guerras estarem no plural, e você sentir uma vontade irresistível de escrever já houveram muitas guerras, se segura, não escreve, resista essa vontade e escreve. Já houve. Substitui. Está lá no vestibular, não sei, agora esqueci, substitui. Já houve muitas guerras. No singular, porque eu posso substituir pelo existir, já existiu. Se encontrar uma locução verbal, como no exemplo a seguir, não pode haver alunos na escola. Mesma coisa. Esse pode haver também tem que ficar no singular, porque ele também está dando um sentido de existência. Sempre que ele der esse sentido de existência, mantenha o verbo no singular. O verbo haver, apesar de estar numa locução, porque ele pode haver, são dois verbos fazendo uma locução verbal, mesmo assim você mantém ele no singular. Nada de podiam haver alunos. Os dois verbos têm que ficar no impessoal. Os dois têm que ficar no singular. Ele transfere a impessoalidade para o verbo que está com ele. Outro exemplo. Amanhã vai haver manifestações na cidade. Vai haver também é uma locução verbal. O verbo ir mais o verbo haver. Vai haver. Nada de vão haver. Por favor, a impessoalidade passa. É tipo uma doença assim que passa, um vírus, alguma coisa assim. Ela passa. O verbo que está junto com a impessoalidade do verbo haver acaba ficando também impessoal. Também vai para o singular. Então não se esqueça, essa singularidade passa de um para o outro. Tem dois verbos, é uma locução verbal, pode haver, vai haver, iria haver, sempre no singular. Tá bom? Se ele tiver no sentido de existir, é claro. Se acontecer o contrário das situações,
o verbo haver estiver numa situação que não possa ser substituído pelo verbo existir e ele não tiver a ideia de impessoalidade desse sujeito, aí você pode manter. Mantenha ele no plural, como no exemplo. Se eles faltarem, eles se haverão comigo. Esse verbo haver não tem como substituir por existir, né? Existirão comigo? Não é isso. Então, eles haverão comigo, aí vai para o plural. Nesse caso, não tem como substituir. Ele não quer ser impessoal, não é a proposta dessa oração. Ao contrário do verbo haver, o verbo existir concorda sim com o resto da oração, sendo impessoal ou não. Veja o exemplo. Não existiam alunos na escola. Cuidado com esse tipo de oração e com essa diferença. Eu disse para você que você deve substituir o verbo haver pelo verbo existir para saber se ele fica ou não impessoal. Só que o verbo haver não flexiona em número, fica sempre no singular quando ele puder ser substituído pelo existir. Só que o verbo existir não, ele concorda com o sujeito. E às vezes, bem provável, o vestibular te cobra isso. Substitua nessa frase esse verbo, o verbo existir pelo verbo haver ou ao contrário. E aí você pode cair nessa armadilha e esquecer de flexionar o verbo existir. E ele flexiona. Veja o exemplo. Não existiam alunos na escola. Se eu substituir pelo verbo haver, você, pelo amor de Deus, eu sei que você ficou com vontade de falar haveriam alunos na escola. Mas você não vai falar isso, né? Nem escrever. Então, não houve alunos na escola. Esse fica no singular, porque é o verbo haver. O verbo existir, não, ele flexiona junto com alunos. Alunos é plural, ele flexiona. O verbo existir não tem essa frescura. Ele flexiona com quem estiver com ele. Não transfere inflexões, ele simplesmente flexiona. Ele pode mudar em número. Se tiver mais do que um, ele também vai acompanhar isso. O verbo existir é bem companheiro, tá bom? Veja outro exemplo. Não vão existir mais dúvidas. Existe uma flexão ali. A flexão está no verbo auxiliar. É uma locução verbal, não é? O verbo ir e o verbo existir. Vão existir. O existir, você repara que está no infinitivo. Então, quando você encontrar uma locução, ele vai ter que flexionar no verbo auxiliar. Então, eles vão existir. Ao contrário, lá do verbo haver, que você não podia flexionar o verbo auxiliar. Nesse caso, você flexiona e mantém o verbo no infinitivo, sem flexão. E o verbo fazer quando indica tempo? Já faz 2 anos que ele sumiu. Você também deve estar se roendo de vontade de falar, escrever. Fazem 2 anos, né? Há quanto tempo que você estuda nessa escola? Ah, já fazem 3 anos, já fazem 10 anos que eu estou aqui. Nossa, está tempos essa escola, hein? Então, o que você faz? Não é fazem, não. Você simplesmente não flexiona. Quando você indica tempo, esse verbo tem que ficar no singular. Já faz 10 anos que estudo nessa escola. Fazia alguns meses que nós havíamos chegado. Fazia, não faziam alguns meses. Ai, meses está no plural, eu também quero pôr no plural. Nada disso. Nada disso. Lembre-se que o verbo fazer, quando indica algum tempo, algum período, meses, anos, horas, ele tem que ficar no singular. Fazia 2 séculos, fazia 10 anos, tá? Nada de flexionar. Então, vestibulantes, viram quantos exemplos nós passamos para vocês de concordância verbal? Esses exemplos são importantes para que você compreenda e você consiga aplicar na hora de redigir um texto, na hora de responder uma questão no vestibular e na hora de interpretá-los. Não se esqueça que eles dependem muito do contexto em que eles estão inseridos. Então veja se ele está inserido num texto, para ver que sentido ele faz. Reveja essa aula quantas vezes for necessário, para que você memorize cada um desses exemplos. Bons estudos e boa sorte no vestibular!